Olá, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas de leitura e produção. Na aula passada, eu falei sobre um pouquinho sobre a leitura e a sua utilidade na nossa vida, né? Como nós temos leituras por prazer e temos leituras que têm alguma utilidade mais específica, mais objetiva. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre vocês perceberam que essa primeira parte do nosso curso é toda voltada para o processo de síntese. O processo de síntese é uma competência leitora que nós temos na medida em que nós vamos desenvolvendo as nossas estratégias de letramento e vamos aumentando o nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento enciclopédico, e na medida em que conhecemos, quanto mais conhecemos o assunto, o tema, o texto, e mais lemos, temos mais facilidade de síntese, né? Quando nós lemos, na verdade, e produzimos, escrevemos textos, nós temos diferentes operações físicas, né, mentais, que são as operações cognitivas, que estão ali ativadas, são muitas sinapses para nós lermos, produzirmos ou lermos e reproduzirmos, né? Algumas são, muitas delas, né, são cognitivas, ainda sendo estudadas aí pela ciência cognitiva. Óbvio que nós não vamos nos deter nisso, mas é importante que vocês saibam disso, que quando nós lemos, muitas operações são ativadas no nosso cérebro. Algumas operações, elas são metacognitivas, ou seja, nós temos certo controle sobre elas, né? Então, nós temos competência, nós temos a habilidade de planejar um texto, de ler com planejamento, de sintetizar um texto, de confrontar informações, de associar informações, de levantar hipóteses, de fazer inferências. Essas estratégias, elas estão o tempo todo conosco. E às vezes são mais fáceis, às vezes mais difíceis, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa história leitora, né? A nossa história como leitores. Aqui no nosso curso, nessa primeira etapa, nós vamos falar de gêneros acadêmicos. Como vocês viram, nós começamos lendo um texto sobre resenha e vocês tiveram que extrair alguns trechos. Mas é importante lembrar que os gêneros textuais que envolvem a síntese, eles também fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando por alguma razão, não é? Nós temos de ir ao hospital ou a um posto de saúde e lá nós encontramos um cartaz enorme com a síntese dos cuidados que se deve ter para não se contaminar com Covid-19, nós temos ali uma síntese, nós temos ali um processo de síntese, porque aquelas informações foram extraídas dos documentos da OMS, das orientações que são dadas deveriam ser dadas pelo Ministério da Saúde, e elas devem ser breves para que a população entenda, não é? Nós teremos outros momentos que têm a ver também com síntese e eu começo então falando um pouquinho disso, porque parece que os resumos estão muito voltados para a academia ou para a escola, mas não é verdade, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então vejam, no dia a dia de vocês, os gêneros escolares, muitos deles lidam, não é, com resumo. O próprio resumo escolar, que quando é bem ensinado, faz com que vocês cheguem à universidade com um pouquinho mais de habilidade para redigir uma resenha, para fazer um fichamento, fazer um próprio resumo acadêmico e até mesmo um artigo acadêmico. Mas a escola o tempo todo lida com aquela leitura utilitária, aquela leitura para estudo, não é? Então, quando o professor ele trabalha as partes de um resumo, ele trabalha qual é a necessidade daquele resumo, normalmente o aluno vai desenvolvendo essa habilidade de síntese, não é? É diferente de fazer Ctrl+C, Ctrl+V e entregar qualquer coisa, né? Os gêneros acadêmicos, muitos também, com os quais nós vamos lidar, tem a ver com esse processo de síntese, né? Que é o fichamento, a resenha, o resumo e suas peculiaridades. No cotidiano, já dei o exemplo aí do cartaz no hospital, né? Mas veja, é importante saber que resumir não é cortar partes do texto aleatoriamente. É selecionar do texto as partes que vocês consideram mais relevantes para que haja compreensão daquele assunto, se a leitura for para estudo, por exemplo, ou se for a produção de um resumo acadêmico, que essas partes sejam relevantes para quem vai ler, mas também, voltando lá na aula passada, o texto
mesmo sendo um resumo, ele precisa ter unidade, ele precisa ser compreensível, ele precisa ser inteligível. Então, é preciso que ele tenha coesão, coerência, tenha começo, meio e fim, que você entenda. Senão vira um grande Frankenstein, ou seja, você copia e cola, e não tem ali um texto resumo que te passe a informação exata ou aproximada do assunto daquele texto, né? Bom, no nosso dia a dia, vocês convivem com esses processos de sinopse, esses processos de síntese, o tempo todo. Então, eu selecionei aqui alguns gêneros do cotidiano nos quais nós temos bons e maus processos de síntese que têm uma função social em particular, não é? Então, veja, dessa série Hemlock Grove, o resumo é um corpo mutilado, uma caçada ao assassino, nesta cidade de tantos segredos, quem é o verdadeiro monstro? E aí, a personagem ali, né, que evoca um clichê, né, que evoca uma concepção de terror, de monstro que a sociedade tem. Será que é assim? Então, veja, eu tenho aqui um resumo, eu tenho uma síntese, um processo de síntese. Existe coesão? Existe, veja, é inclusive feito em forma de gradação. Um corpo mutilado, uma caçada ao assassino. Então, dá a impressão, né? Essa gradação nos dá a impressão de continuidade. Nessa cidade de tantos segredos, quem é o verdadeiro monstro? Então, diz que nessa história, né? Que nessa história existe uma cidade, né? A cidade ainda ninguém sabe que é Hemlock Grove, que existem segredos lá, e quem é o verdadeiro assassino, ou seja, cumpre o papel social que é vender essa série, né? Vamos assistir para ver o que acontece e tem coesão e coerência seguindo um processo de gradação e terminando com uma interrogação, ou seja, se você quiser saber a resposta, assista. Uma interrogação, uma pergunta retórica, né? Uma estratégia retórica, um argumento que te leva a assistir. Então, é uma síntese feita em 3 linhas que sem dizer tudo, leva o leitor a ter curiosidade e querer assistir essa série. A segunda, Grey's Anatomy. Entre os problemas dos pacientes e os relacionamentos dos médicos, nada é simples neste hospital. Então, nós temos novamente 3 linhas. Nós temos o tema principal, problemas entre pacientes e relacionamento entre os médicos. E diz que nada é simples no hospital, né? Que se chama, né, Grace. Mas nós só vamos saber se nós assistimos a série, né? Mas mesmo assim, 3 linhas apenas, não é? Aí não se dá por gradação, né? Se dá por adição de informações entre os problemas dos pacientes, esse é um foco temático, e o relacionamento dos médicos. 4 minutos. Aí agora nós temos uma sinopse de filme. Então, veja, no nosso dia a dia, quantas sinopses nós lemos com alguma função social? A função é, será que eu quero assistir esse filme? Será que eu quero assistir será que eu vou comprar essa ideia? Né? É um produto, será que eu vou comprar? Veja, um professor de música, uma professora de música já idosa que dá aulas de piano para presos, descobre um prodígio entre as detentas e se dedica a desenvolver o talento da moça. Aqui nós temos um resumo da narrativa, né? Então, quais são as personagens? A professora de música, uma detenta talentosa, tem outras detentas. Qual é o foco narrativo que pode aguçar, né, a minha curiosidade? Né? Ela descobre que é um prodígio e será que ela vai conseguir desenvolver o talento da moça? Mas eu tenho aí todos os principais pontos da história, certo? Tem começo, meio e fim. Você pode ou não assistir. Agora, uma que eu não considerei boa, para vocês verem como, às vezes, além de classificar mal os filmes, né? Também a sinopse ela não diz muito sobre o filme, ou seja, ela não tem coesão, não tem coerência, né? Veja bem, o fato de ter
frases curtas, frases coordenadas, orações coordenadas, não faz do texto um texto sem coesão e sem coerência. Mas ele precisa ter unidade. Agora veja, traição entre irmãos. Ok, vai ter traição entre irmãos no filme. Assassinato. Sopa de costela de porco, desejos insaciáveis podem trazer à tona planos ocultos. E veja, esse resumo, essa sinopse, ela não é uma boa sinopse. Ela é uma sinopse que jogou informações que tem no texto, um recorta e cola, mas, assim, vai ter um assassinato, vai ter traição de irmãos. O que a sopa de costela de porco está fazendo aí? Ah, vocês podem dizer, professor, é para chamar atenção, a pessoa ver, será que ele morre envenenado, né, com a sopa de porco? Não morre. Eu fui assistir o filme, né, e o que... mas então a sinopse levou o professor a assistir o filme? Não, porque eu assisti o filme, depois eu fui ver a sinopse para trazer para vocês. Falei, gente, mas não tem nada a ver. Ou seja, faltou coesão textual e faltou um pouquinho de coerência. Agora veja, vocês que são, os meninos que são de jornalismo, muitos aqui de letras também, podem trabalhar em jornais na área de arte e cultura, não é? E nas revistas de arte e cultura, nós temos dicas de entretenimento. Não é? Nós temos críticas de cinema, de teatro, o que assistir, o que não assistir. Veja, Olga a Pulga, Cultura e Lazer. A premiada Teresa Gontijo, palhaça Guadalupe dos Doutores da Alegria e da Orquestra Modesta, constrói uma narrativa solo em Olga a Pulga. Na trama, ela mora em um lixão. Sua única companhia é Olga, estrela de um circo imaginário e exímia saltadora. Com raras risadas, o ânimo da plateia só sobe lá pela metade da peça. Então, veja, aí eu tenho, além de uma sinopse, de um resumo, eu tenho também uma crítica, não é? Porque ele diz, o crítico, que é com raras risadas, é sem graça. E ele contextualiza. Toda boa sinopse começa com você identifica o objeto que vai ser resumido, que vai ser sintetizado, você identifica os autores e depois você começa a fazer, não é, discorrer sobre o gênero ali ou construir o gênero que você pretende. Bom, nesse caso, é uma crítica à peça. Ele faz questão de colocar entre parênteses que se trata de uma personagem é uma palhaça, né? Que a Teresa Gontijo é palhaça, né? Que ela faz parte dos Doutores da Alegria e da Orquestra Modesta, porém faz questão de dizer que este espetáculo causa raras risadas, né? É uma maneira, é um eufemismo para dizer que é sem graça, praticamente. Então, tudo bem, se vocês quiserem ler mais, vocês vão ver, né, diferentes críticas. Um bom crítico, ele pode, um crítico prestigiado, ele pode elevar um espetáculo ou destruir um espetáculo. Por isso é sempre ter cuidado com a responsabilidade que se tem ao escrever, né? Nós temos uma responsabilidade ao escrever para o outro. Bom, em que outro lugar que eu posso encontrar? Veja, essa é uma orelha de um livro. Né? Então, assim, quando nós compramos um livro, nós temos, né, a capa, temos duas orelhas, esta orelha e a última. Normalmente, as orelhas trazem vários tipos de informação. Elas podem trazer informações dos autores escritas pelos próprios autores, um mini currículo do autor, informações sobre outras obras do autor, normalmente vem na segunda orelha, ou até pode ter sido escrita por uma outra pessoa, por um jornalista que escreveu ali para apresentar a obra, não é? Nós também temos resumos na parte de trás do livro, né? Normalmente para vender a obra. Então, ali, no caso deste livro do professor Hernani Terra, Práticas de Leitura e Escrita, é sobre ele, é um mini currículo dele, né? Então, como vocês viram, os processos de síntese, além dos gêneros escolares, dos gêneros acadêmicos e dos gêneros cotidiano, eles estão em diferentes outros gêneros e demandam diferentes estratégias de linguagem, não é?
Agora, pensando nos gêneros com os quais nós vamos trabalhar, vocês fizeram seleções de trechos, não é? Então, vocês já devem estar aí pensando, o que será que eu fiz? Será que eu fiz uma sinopse? Será que eu fiz um fichamento? Será que eu fiz um resumo, uma resenha? Inclusive, alguns tratam como sinônimos, mas infelizmente eles não são, né? O fichamento, que é o primeira produção que vocês começaram a fazer sem saber que estavam fazendo, é justamente uma seleção de trechos. O fichamento ele serve para estudo futuro, ele serve para que você construa o seu banco de dados, né? Originalmente, nós só tínhamos o fichamento bibliográfico e o fichamento de citações. O fichamento de conteúdo, ele é uma característica da contemporaneidade. Mas, assim, qual o fichamento bibliográfico o que é? É uma descrição, organização e apresentação de uma obra, né? Por isso, bibliográfico. Então, você vai descrever e vai trazer trechos relevantes para uma obra. Para quê, por exemplo? Para uma iniciação científica, né? Você começou uma iniciação científica, essa iniciação científica demora 1 ano. Você começou a ler no primeiro semestre um livro. Então, uma estratégia de guardar essas informações para você usar no seu trabalho final, que você não vai ler só esse livro, é fazendo um fichamento. Fichamento de citações, que é o que vocês fizeram agora, praticamente, porque vocês extraíram trechos do texto que vocês leram, não é? O Letras leu um texto do professor Márcio Cano sobre leitura, e jornalismo leu o texto que Letras também vai ler, que é sobre como se fazer resenha da Mota Hot. E o fichamento de conteúdo, ele é um resumo, né, de um determinado conteúdo dado, né, ou determinado pelo leitor, pelo professor, enfim, pode ser um capítulo, pode ser um livro inteiro também, mas diferentemente do bibliográfico, em que você vai trazer o maior número de informações possíveis próximas do livro, inclusive você pode pôr as páginas, você pode topicalizar no fichamento bibliográfico, né? Escrever em formato de tópicos. O fichamento de conteúdo, não. O fichamento de conteúdo, ele é uma síntese de tudo que foi dito, trazendo as informações principais. Bom, então não sei se vocês notaram, este aqui é o formulário, né, que eu deixei à disposição lá na internet, e está em formato de ficha, não é? É daí que vem essa nomenclatura, fichamento. Porque antigamente, quando os bancos de dados, as bibliotecas, quando nós não tínhamos tecnologia, nem linguagem virtual, as informações elas eram guardadas por meio de transcrições, por meio de fichas. Então, vejam, aqui, como se trata de uma atividade, essa é de uma outra disciplina, eu identifiquei, lógico, a professora, para que vocês saibam quem é, a data, a referência bibliográfica, ela sempre deve estar completa. Por quê? Pensem o seguinte, para que serve o fichamento? Banco de dados. Então, você começa um mestrado, um doutorado, uma especialização, que demoram 2, 3, 4 anos, e você vai lendo coisas. Para você construir o seu texto final, você precisa dessas informações catalogadas, organizadas de alguma forma. Então, uma forma possível é fazendo fichamentos, seja por meio do Word, usando essas fichas, seja por meio de Ctrl+C, Ctrl+V, mas em fichas padronizadas do Excel, não é? Para quê? Porque no futuro, quando você for escrever o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você vai, eu vou retomar, o meu primeiro capítulo vai ser sobre texto. O que eu li sobre texto? Eu li isso, isso e isso. O que me interessa? Vou usar tudo? Não. Esse é um registro de estudos. Por que precisa ter aqui o ano e a página? Já imaginaram daqui um doutor que demora 3 anos para escrever uma tese, depois de 3 anos ele ter que retomar livro por livro, abrir página por página para conseguir as informações que ele quer? Então, nesse sentido, a leitura
o sujeito que já tem um letramento científico, inclusive na seleção das informações, é mais ágil. Por quê? Porque se você está pesquisando sobre texto, sobre comunicação, você vai direto para essas informações primeiro. Você lê, você vai se aprofundando, você vê se merece ler o texto inteiro, se merece ler o livro inteiro, se não merece. Você lê o texto inteiro, já sabe que ele é ruim, você escreve naquela parte crítica. Normalmente, nós anotamos ali as ideias que tivemos também, né? E a crítica em relação àquele texto, porque ele pode não ser bom naquele momento e pode ser bom para outro momento. Então, veja, é muito comum, eu dei as informações bibliográficas, não é? Mas é muito comum pessoas não saberem de onde extrair a informação bibliográfica. Além da capa do livro, que essa foi que eu usei para extrair algumas informações, veja, quando você passa a segunda, você tem o livro, né? Aí você tem a contracapa e quando você vira, você tem aqui as informações, todas as informações de catalogação aqui nesse quadro, tá? Essas informações de catalogação trazem todas as informações. Então, neste quadro aqui, neste quadrinho de catalogação que todos os livros têm, vocês encontram as informações que vocês precisam para anotar as referências. Sempre estarão ali. Inclusive, este é a primeira edição. Se vocês estivessem consultando a 20ª edição, né, haveria a data da primeira e da que vocês estão, e das outras, e a que vocês estão consultando. Qual que vocês vão usar? A que vocês estão consultando, porque inclusive ela pode ter sofrido algum tipo de alteração. Mas agora, para fechar o meu raciocínio, por que que eu trouxe sinopses, críticas de teatro? Por que que eu trouxe tudo isso para terminar com fichamento? Porque eu quero que vocês percebam que o processo de síntese, a estratégia de síntese, ela faz parte do nosso dia a dia. Se eu pedir para vocês me contarem um filme que vocês assistiram ontem, né? Músicas que vocês gostam, vocês poderiam me contar alguma coisa sobre a vida do compositor, do autor? Vocês conseguem, vocês vão fazer oralmente, mas vocês estão sintetizando, vocês estão resumindo. Vamos fazer e vamos fazer aqui, em alguns momentos, a síntese de um determinado documentário, de uma propaganda que foi construída. Todos nós conseguimos fazer isso oralmente e também conseguimos escrever. A diferença para o fichamento, o resumo e a resenha acadêmicos é que vocês vão usar esses procedimentos de síntese com técnica, com norma. Vocês vão planejar o texto de vocês, que é um pouco o que tem lá no texto da Mota Hot. Agora, para finalizar, antes de nós irmos para as dúvidas na aula síncrona e para nós fazermos os exercícios de hoje, é muito comum nos alunos, principalmente primeiro ano, na hora de fazer um fichamento, um resumo, uma resenha, achar que é tudo a mesma coisa, né? Mas isso até grandes pesquisadores chamam, justamente porque todos são processos de síntese e todos têm semelhanças, muita gente usa como sinônimos, mas não são. Não é? O fichamento ele permite mais cópias do texto, ele precisa ser realmente um registro para você usar no futuro. Né? O resumo ele já é uma síntese do assunto total, né? Ele se aproxima mais do fichamento de conteúdo, por isso talvez a confusão. E a resenha, principalmente se ela for denominada resenha crítica, ela demanda que o leitor siga alguns passos de construção textual, não é? E também busque outras fontes. Mas é muito comum que o aluno, no primeiro ano, principalmente, tenha muita dificuldade, acha que tudo é importante. Então, veja, eu peguei essa página aleatoriamente no livro do professor Hernani que eu usei para as minhas apresentações. Pensem o seguinte, para um fichamento ou para um bom fichamento, resumo e resenha, primeiro passo do texto é a apresentação da obra, né? Para que haja o registro da obra, a referenciação completa.
Depois você vai começar a escrever, não é, o resumo, ou a resenha, ou o fichamento. Nós estamos falando aqui de fichamento. Então, fichamento qual? Fichamento de citações, que é o que vocês fizeram até agora. Então, como eu vou selecionar as informações, professora? Existem textos, como esse do professor Hernani, que traz definições técnicas, traz definições de alguns termos, e elas aparecem em negrito. Então, obviamente que definições que apareçam em negrito ou apareçam enumeradas no texto, elas são relevantes, elas são importantes. Se essas definições trazem milhares de exemplos que vocês acham todos importantes, vocês podem recortar um exemplo, uma aplicação, não é? Por quê? Porque se a pessoa quiser ler todos os exemplos, ela vai ao livro. Então, eu encerro com essa dica, né? Preocupem-se em achar as informações principais, as definições, a temática central, isso sim é relevante. Os exemplos podem ser maravilhosos, mas o sujeito leitor pode consultar a obra, ok? Então, nos vemos daqui a pouco no momento síncrono. Obrigada.